Olá, Web Condôminos! Estamos começando agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo nosso YouTube do Descomplicando Seu Condomínio, com o nosso patrocinador, o especialista da portaria virtual Leonardo Dias, da empresa Grupo Alvo, e apresentado por mim, esta advogada Fabiola Lopes. As portas do nosso condomínio continuam abertas aqui para você. Quer participar? Manda para a gente pergunta, sugestão, comentários. A gente adora saber que você está aí ligadinho com a gente. Você pode mandar aqui pelos comentários do YouTube ou pelo nosso e-mail, descomplicando o seu condomínio, @gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar a sua dúvida e mostrar a sua opinião também aqui para os nossos web condôminos. Mesmo que a sua dúvida seja de algum convidado que já esteve aqui com a gente, tem dúvida? Manda aqui para o nosso e-mail, descomplicando o seu condomínio@gmail.com. A gente pede para esse convidado gravar um videozinho esclarecendo a sua dúvida e aí a gente põe aqui no programa mesmo que o assunto não seja pertinente àquele tema, a gente volta no tema e esclarece para você. Bom, o nosso podcast de hoje teremos um convidado aqui muito especial. A gente tentou marcar, aí não conseguia, já foi assim, acho que 2 meses, até que a gente conseguiu aqui reunir aqui, casar as agendas, e ele está aqui com a gente, que é o engenheiro Nísio Cabral Filho, da empresa Doctors Medicina do Trabalho. E o nosso tema de hoje é bem interessante, porque você quando vai no INSS, você quando entra, primeira, né, logo que chega lá para admissão da empresa, sempre é falado algumas siglas, né, algumas letrinhas lá que você fica com aquele ponto de interrogação. Inclusive, uma dessas siglazinhas mudou recentemente. Então, pior ainda, né? Porque você falava, eu escutava aquela outra, e agora é uma nova, é uma outra. Então, aqui o nosso convidado é expert nesse assunto e vai explicar para a gente o que é isso. Então, tudo. Então, o que é o PCMSO, PPRA, PPP, PCMAT, ASO. Bom, tudo isso que vocês escutam e você não sabe o que é. Então, olá, nosso aqui convidado, Nísio, tudo bem? Olá, Fabiola, tudo bom? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, conversar um pouquinho com vocês aqui sobre essa sopa de letrinhas, né, que é a nossa área de saúde e segurança do trabalho. Agradecer o convite aqui do Descomplica Condomínios. E vamos lá, tentar esclarecer isso aqui para vocês, tentar deixar isso aqui mais claro, menos complexo, para que a gente possa aí trazer a saúde e segurança de todos os moradores e os funcionários dos condomínios. Exatamente, bem que você falou, né? É sopinha de letrinha, né? Você vai colocando tudo ali no caldeirão, mexendo, e aí solta aquelas letrinhas e forma aquilo Pra tudo. gente que é da área de segurança é muito comum, é muito fácil, que está no nosso dia a dia, né? Mas para quem não é da área, realmente gera essa confusão. Por isso que a gente precisa estar esclarecendo, né? Porque são documentações que são obrigatórias, né? Para todas as empresas que possuem trabalhadores regidos pela CLT. E por mais que pareça simples, é uma questão que é obrigatória aí para todo condomínio. E bem lembrado que tem alguns, nós também que atuamos então na parte jurídica, aí alguns síndicos, né, vêm e falam assim, doutor, isso daí é novo. Na verdade, não é novo, né? É muito antigo, Sim. né? Só que nem o PPP. O PPP é uma situação que já existe há muito tempo. Sim. Antes eram vários formulários para se chegar no Para chegar no único. PPP. E aí, acho que foi em 2013, se não me engano, 2000, lá no começo lá do 2010, para um pouquinho mais para cá, se não me engano, você que vai poder esclarecer, eles juntaram tudo num único formulário e aí deram o nome de PPP, né? E aí você precisa. Então, não é que você não precisava para uma aposentadoria especial e agora precisa. Você sempre precisou. Sim. Mas é o mesmo caso agora, então vamos falar. Uma dessas siglas recentemente mudou, né? Sim, sim. Então hoje explica pra gente. A gente houve uma atualização, né, das normas de saúde e segurança do trabalho. Né? Em 2021, a gente
houve uma série de atualizações de normas, né? As normas de segurança do trabalho, elas são umas normas muito antigas, então houve um esforço do governo para atualizar essas normas, até para a questão de nomenclaturas que estavam antigas, e aí houve uma atualização muito importante, que foi a atualização do PPRA. PPRA, ele versava lá na norma regulamentadora de número 9 e ele deixou de existir. Né? Então, a primeira letrinha aí que acabou foi o PPRA. Então, ele não existe mais, foi enterrado, e o que passou a vigorar agora é o PGR, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Que é previsto na norma regulamentadora número 1. E é legal comentar isso daqui, ô Fabíola, porque o que acontece? Hoje um condomínio, né, para você síndico ou administradora, é importante a gente entender que hoje o condomínio, por se tratar, é uma pessoa jurídica, né? O condomínio ele é uma empresa. Então, se ele é uma empresa e ele contrata funcionários, né, através ali da CLT, ele tem essa obrigação acessória de manter toda a documentação de saúde e segurança do trabalho vigente na sua empresa, no seu condomínio. E esse PGR, ele vem justamente para isso, né, para garantir ali o gerenciamento de riscos dentro do condomínio. Por mais que a gente pense ali que é uma atividade simples, né? Às vezes um condomínio tem 1, 2, 3 funcionários, mas a gente precisa manter essa documentação até para a segurança jurídica do condomínio. Então, a importante isso que você muito bem falado, a gente sempre aqui no Descomplicando a gente fala isso, né? A gente, principalmente aqui com o nosso patrocinador, que é o Leonardo do Grupo Alvo, sim, né? Ele é terceirizada, né? Então, a gente sempre traz muito essa questão de empregados e muitos condomínios, infelizmente, eles acham assim, porque a faxineira só vem 2 vezes na semana, ela não precisa ser registrada, eu não sou... Só por ter o CNPJ, é bom você esclarecer, é uma empresa, sim, né? O condomínio acaba sendo equiparado a uma empresa, né? A gente tem toda uma legislação especial para o condomínio, mas ele é uma empresa. Então, para essa parte de empregados, ele tem que ter a mesma responsabilidade, então ele tem que ter todos esses documentos que é exigido para uma empresa. Exatamente, né? Exatamente. E o mais importante, essa documentação são documentações que elas conversam entre si. Então, por exemplo, vou entrar agora na questão que a doutora comentou sobre o ASO, né, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, quando o condomínio vai contratar algum funcionário para exercer a sua atividade laboral dentro daquele ambiente, né? Então, ele precisa ter o atestado de saúde ocupacional, que é o documento que vai garantir que a gente contratou aquele trabalhador de uma forma saudável para expor ele no meio ambiente de trabalho. Só que o ASO em si, o atestado de saúde ocupacional, ele não existe de uma forma que nós chamamos avulsa, né? O ASO, ele é o produto, ele é o resultado do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional previsto no NR7, que toda empresa precisa ter, toda empresa que tem funcionários registrados para CLT precisa ter. E também o PCMSO, ele também não é fruto ele é fruto do PGR. Então, o PGR, previsto no NR1, como eu falei anteriormente, ele dá origem ao PCMSO, que dá origem ao ASO. Então, vocês podem ver que uma documentação está atrelada à outra. Né? Então, isso que é também outra questão, né? O condomínio, para ter a gente até fala, né? Normalmente, algumas empresas grandes, elas já têm a medicina do trabalho, sim, e a segurança do trabalho interna, que faz toda essa documentação. Correto. O condomínio, até por ser mesmo uma situação, uma empresa, uma equiparação de empresa que normalmente tem pouco empregado, tudo, e aí ele contrata a terceirizada, perfeito, como a Doctors, para poder fazer esse trabalho para eles. Explica para a gente ter esses documentos que um é interligado com o outro para se chegar à finalidade que é a saúde, né, do ambiente do trabalho e do empregador, do ambiente do empregador e a saúde do empregado. Qual a frequência que eu tenho que fazer essas análises? Com que frequência, e ainda mais agora que em 2021 mudou essa sigla, se eu tenho o antigo, ainda está valendo ou eu já tenho que correr para fazer esse novo, ter esse novo formulário com essa nova
adequada a essa nova NR? Boa pergunta, Fabiola, porque quando a gente, como eu disse na nossa introdução, pessoal, a gente houve várias mudanças nas normas regulamentadoras, né? E uma que foi bem pertinente foi a alteração do PPRA para o PGR. O PPRA, que era mais comum, ele tinha na norma dele que era necessário fazer uma análise global anual. Então, anualmente, no mínimo, uma vez por ano, você precisaria atualizar essa documentação, tá? Deixar essa documentação, digamos, mais recente, se houve alguma alteração naquele ambiente de trabalho. Pois bem, agora o que está valendo é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais previsto na NR1. O PGR, assim como o PPRA, ele tem uma observação importante, tá? Mas houve uma mudança substancial. O PGR, na norma, ele diz que precisa ser atualizado a cada 2 anos, no mínimo a cada 2 anos. Porém, é explícito na norma do PGR, na NR1, que se houver alterações no ambiente de trabalho, aquisição de novos produtos, contratação de novos cargos, alteração de maquinário no ambiente de trabalho, ou seja, uma série de alterações naquele ambiente, é necessário atualizar esse PGR. E vamos lá, em 2 anos acontece muita coisa, né? Então não dá para a empresa deixar aquela documentação 2 anos sem fazer. A gente, nós profissionais de segurança, a gente acha que é uma lacuna muito grande, né? Então, nós da Doctors, nós já fechamos um contrato anual, né? Então, apesar da norma estabelecer o mínimo de 2, o nosso contrato de prestação de serviço é anual. Interessante. Anualmente, a gente vai visitar o seu condomínio, o nosso técnico vai lá no local, vai fazer o levantamento de riscos, vai dar as orientações de saúde e segurança para os trabalhadores, verificar a questão de EPI, e emitir que aí o síndico não precisa ter essa preocupação de ficar se preocupando de que eu não tinha essa... a gente acha simples, né? Mas, por exemplo, aquela máquina que limpa... sim. Às vezes a pessoa fala assim, pô, mas eu sou um condomínio, a única coisa que o empregado aqui do condomínio usa é essa máquina aqui para limpar o chão. Aquelas máquinas de lavar de alta pressão, né? Só que essas máquinas de lavar de alta pressão, ela pode ter uma situação que pode gerar aí um dano à saúde. A gente tem, dentro do condomínio, para entrar um pouquinho na parte técnica aqui, mas sem complicar, pessoal, é a questão dos riscos que estão presentes na atividade condominial, né? Então, a gente tem uma série de produtos de limpeza, né, que nós, tecnicamente, precisamos ir lá fazer uma análise para caracterizar se esse produto é um produto que nós chamamos de produtos domissanitários, que são produtos de uso doméstico, que a gente usa em casa e não tem nenhum produto industrial. Porque é na nossa visita no condomínio que a gente vai identificar qual produto que está sendo utilizado para poder recomendar quais os EPIs, os equipamentos de proteção individual que o trabalhador precisa estar utilizando. Tá? Então, veja, uma coisa está interligada à outra. Então aí é interessante que, tendo assim, apesar da norma falar em 2 anos, você já tendo essa assessoria anual, pelo menos o síndico não precisa se preocupar, né? Olha, eu adquiria esses produtos de limpeza, que também é outra coisa que parece ser muito simples, e troquei de prestadora, né, de fornecedor, e aí passou a entregar esses produtos. Sim. Será que eu estou dentro da norma? Será que eu não estou? Então, por ele ter já essa consultoria anual, ele já não precisa se preocupar. E além de não ter que se preocupar, digamos, no sentido de renovar essa documentação, o condomínio vai ter ali uma evidência, né, vai ter um documento registrado que foi um profissional de saúde e segurança do trabalho e garantiu ali que aqueles produtos químicos estão previstos, estão todos ok para estar atuando no ambiente. Hoje o assunto é bem extenso, então nós vamos fazer em 2 partes. Então vamos continuar nessa parte do ambiente de trabalho, que aí depois a gente entra para a parte da saúde do trabalhador. Nessa questão do ambiente de trabalho, por ser um condomínio, vocês analisam, quando você faz o PGR, você pega e vocês analisam todos os andares, todas as áreas comuns? Sim, legal comentar isso, Fabiola, porque o que acontece? Quando nós falávamos anteriormente, turma, do PPRA, o PPRA estava previsto nos riscos físicos, químicos, biológicos, né? Não vou entrar nessa parte técnica aqui para não complicar mais, mas o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele vai estar envolvendo todos os riscos previstos no condomínio, tá? Mas a visão do PGR
é sempre uma visão, né, olhada, focada para o trabalhador. Tá? Então a gente olha a saúde e a segurança do trabalhador, então os riscos envolvidos nessa atividade. Então sim, quando nós fazemos a visita no condomínio, o técnico da Doctors, ele faz um levantamento geral dos ambientes no qual o trabalhador vai executar a sua atividade. Então se ele vai executar a atividade numa garagem, se a garagem subsolo, está fechada, vai verificar o tipo de piso, como é que é feita a iluminação, vai fazer a avaliação do nível de pressão sonora daquela máquina de alta pressão, para ver se o nível de ruído está acima ou abaixo do limite de tolerância, tá? Vai verificar o posicionamento de lixeira, vai recomendar qual é o melhor local para estar colocando esse tipo de equipamento, né? Então é feita uma inspeção geral no condomínio, mas sempre visando a saúde do trabalhador, né? De modo que a gente consiga garantir ali que, a partir do momento que o condomínio contratou esse profissional, ele não vai ter ali nenhum tipo de doença ocupacional e também evitar ali um acidente. Até para explicar, né, a doença ocupacional, ela é equiparada a acidente de trabalho, sim, né, depois. Sim. Então, se você acabar que aquela exposição sempre do empregado naquela situação de risco, naquele ambiente de risco, pode lhe trazer uma doença que aí vai ser tratada como acidente do trabalho, como se ele tivesse tropeçado e caído dentro do ambiente de trabalho. Evidente que para a gente caracterizar ali uma doença ocupacional existe uma série de critérios, né? Mas é importante a gente ter um olhar atento a esse tema também. Tá? Então, por isso que é importante manter as documentações, importante manter um programa de controle médico de saúde ocupacional e, principalmente, Fabiola, que os funcionários façam os exames periódicos, né? Então, a gente estava comentando aqui nos bastidores, porque o pessoal acha que faz o exame quando é contratado e nunca mais tem que fazer o exame. E não é assim. A gente sabe que quando a gente tem dentro do programa médico, você faz o exame admissional quando você é contratado. Aí a gente vamos deixar para a segunda parte, que também é um assunto bem extenso, né? Extenso. Que aí a gente vai então focar nessa segunda parte no PPP. Certo. Que aí também é um documento que normalmente, hoje então a legislação já determina que a empresa entregue na demissão, né? Mas é um documento que às vezes o trabalhador não dá muita atenção, porque ele de imediato não vai usar, ele só vai usar lá numa situação, no final, vai buscar numa situação que ele precisar de um benefício junto ao INSS. Então, assim, mas é um documento muito importante. E o ASO, que é a parte, né? Então, a gente já está aí, quase que já estourou o nosso tempo. Então, nós vamos... eu vou pedir para você, como é que a gente faz para achar a Doctors? Como é que a gente... as redes sociais, aí, e-mails, contatos. Bom, pessoal, a Doctors é uma clínica de saúde e medicina do trabalho na cidade de Praia Grande, aqui no litoral do estado de São Paulo. Vocês podem localizar a gente em todas as redes sociais, então através do Instagram, @DoctorsPraiaGrande, tá? E através do nosso telefone, né, 3499-1010. Vai ser um prazer poder atender vocês, receber, tirar dúvidas, tá? Temos esse telefone também que eu passei, pessoal, apesar de ser um telefone fixo, ele é o WhatsApp, e lá a gente também tem todo um canal de atendimento para vocês. E a Doctors atende toda a Baixada? A gente atende condomínios e empresas em todas as cidades aqui da Baixada Santista. Então temos condomínio no Guarujá, na Praia Grande, em Bertioga, para poder auxiliar vocês aí nessas melhores tomadas de decisão. Que ótimo, então. Gente, então vocês já viram que hoje nós dividimos o nosso podcast em duas partes. Agradecemos a todos os nossos web condôminos que nos prestigiaram. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Compartilhe, curtam. No YouTube, ative o sininho, se inscrevam, falem aí, distribuam aí para toda a vizinhança. E bora lá vamos sorrir, porque um sorriso é o incentivo para transformar um simples dia em uma experiência maravilhosa. Tchau, gente. Até o próximo podcast. Alvo Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas.
E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.